Olá, estamos aqui juntas hoje para discutir um tema bastante delicado, mas bastante importante no debate sobre a proteção de da infância e adolescência no Brasil e no mundo, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Para essa conversa, eu convidei 3 pessoas muito competentes, com um tempo de investimento e de estudo nesse tema. Eu sou Joana Garcia, sou professora da Escola de Serviço Social e vamos então apresentar as demais mulheres que estão aqui para essa conversa. A primeira delas é a Karina Figueiredo, é assistente social da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é da coordenação colegiada do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e, como se não bastasse, é também a presidenta do CRES no Distrito Federal. Bom dia, Karina, seja bem-vinda a essa conversa. A Daiane Pacheco é a doutora em Serviço Social pela Escola de Serviço Social da UFRJ e é assistente social da Marinha. A Mônica Waldheim, espero que eu tenha dito certinho, senão ela depois me corrige, é doutora e consultora na área de educação e é professora titular do Cefet no Rio de Janeiro. E nós vamos iniciar esse debate, essa conversa, com uma proposição que eu vou endereçar em primeiro lugar para a Mônica. Conversar sobre sexo com crianças é importante? Se é, de quem que é esse papel? Vamos lá, então. Bom dia às minhas companheiras aqui de conversa, bom dia a todos, bom dia ou boa tarde, né, a todos que estão nos ouvindo. Conversar, vou incluir aí crianças, adolescentes, jovens, né, acrescentar. Falar sobre sexo e sexualidade é muito importante, né? Aí eu incluí sexualidade para ampliar mesmo essa dimensão que a gente está falando, né? Como eu sou professora de biologia, a minha graduação em biologia, muitos imaginam que quando eu falo que é importante conversar sobre sexo e sexualidade, eu estou dizendo que só é importante falar do sistema genital, né, sobre menstruação, gravidez. Claro que isso é importante, né? Mas a gente sabe que não basta insistir só nesse viés biológico para dar conta de todas as questões que envolvem a sexualidade humana. Então, essa conversa com a criança e com o adolescente é importantíssima, porque o que eu tenho, qual é o meu primeiro contato com a minha espécie, com a humanidade? Quer dizer, o que me faz semelhante em primeira mão com a minha espécie? É o meu corpo. É com ele que eu tenho o primeiro contato. Então, ainda que alguns pais, ou professores, ou pessoas não admitam, você está com o seu corpo o tempo todo, né? É o meu corpo que através do meu sistema sensorial, me traz os cheiros, me traz os sons, me traz as cores, me traz o mundo, né? Então, através dele é que eu conheço, que eu aprendo, que eu cresço, que eu me expresso. E sexo e sexualidade estão diretamente ligados nessa interface com o mundo. Então, é natural, e aí eu não estou naturalizando, é porque é natural mesmo, quer dizer, é esperado que a criança tenha dúvidas, né? Que o adolescente tenha dúvidas sobre o que está acontecendo com o seu corpo, se o que ele sente é normal, porque ele percebe aos poucos que há uma normatização para alguns aspectos, né? Que certos comportamentos, certas palavras, certos sentimentos são padronizados como normais dentro da curva e outros já são vistos como desvios. Então, a criança vai percebendo isso aos poucos. Então, é natural e esperado que haja uma curiosidade sobre o que está acontecendo com o meu corpo, isso que eu sinto, todo mundo sente, por que é gostoso me tocar, por que em alguns lugares, se eu mexo, já me olham de cara feia, por que brigam comigo, né? E aí, claro, que vem aquelas questões também existenciais, de onde eu vim, como eu nasci, né? Quando você vê que papai e mamãe, então ali é um casal heterossexual, mas aí, de repente, na televisão ou na rua, ele vê um casal homossexual. Então, começa a ver uma pessoa... ver uma pessoa trans, quer dizer, a vida está aí, a criança não está numa bolha. Exatamente. Então, se você não conversa, ele vai elaborar aquilo ali com que elementos, né? E aí
Claro que cada um tem suas referências, mas a gente tem que conversar. E aí, quem que conversa? Os adultos que têm contato com essa criança e que têm uma posição de proteção, de cuidado. E aí a gente pensa em quem? Na família, nos educadores, né? Nos pediatras, sei lá. Aí as redes as dimensões vão se ampliando, né? Interessante pensar, né, Karina, que quando você faz aqui já tem uma história de tratamento desse tema e seguramente a sua história deve ter esbarrado com frases do tipo: falar sobre sexo induz à prática sexual. Só falamos sobre sexo na vida adulta ou com adolescentes já mais próximos da transição para a vida adulta. Esse tema não é tema para criança. Queria que você falasse um pouco se você, ao longo da tua experiência, se deparou com esse tipo de falsa ideia, né? E o quanto essa falsa ideia gera o que a Mônica indicou, né? Uma sensação de erro por parte de quem pensa sobre sexo no tempo errado, ou tem vontade de conversar sobre suas inclinações, mas não tem para quem conversar. O que você me diria? Bom, primeiro quero... Daiane, quer falar? Pode continuar, depois eu vou fazer só um comentário sobre a questão. Então, bom dia, né? Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento. Quero agradecer muito a Joana pelo convite e dizer da alegria de poder estar aqui, né, debatendo esse tema tão importante e tão caro para a gente, né, do Comitê Nacional. Eu sou, então, membro da coordenação do comitê. O comitê existe há 20 anos e nós trabalhamos para implementar o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra criança e adolescente, né? Uma das diretrizes do Plano Nacional é justamente a questão da educação sexual como um direito, né? A gente trabalha nessa perspectiva de entender que nós, inclusive, temos uma série, né? Já publicamos 3 cadernos temáticos que o título, né, Educação Sexual são Direitos Humanos, porque nós entendemos a perspectiva da sexualidade como um direito, né? E a sexualidade, ela é inerente ao ser humano, né, Mônica? Desde quando ele nasce até a sua morte. Então, entender sexualidade nessa perspectiva, né, que a gente vem construindo, a Mônica, com certeza, é estudiosa dessa área, é fundamental. E vários estudos mostram que a educação sexual para a criança, ela é uma estratégia de autoproteção, né? Ela é uma estratégia, inclusive, de prevenção à violência sexual, que é uma coisa que a gente investe muito pouco. Quando nós fizemos, né, dentro da extinta comissão intersetorial que existia no governo federal até o ano passado, uma comissão que foi criada dentro do Ministério dos Direitos Humanos para monitorar e, né, fazer incidência e articulação para as ações de enfrentamento à violência sexual no âmbito do poder público, né, principalmente do Executivo Federal, mas também tinha a presença do CNJ e de outros parceiros. Nós fizemos um balanço da implementação do Plano Nacional e a gente identificou que a área que nós menos investimos nesses 20 anos foi na prevenção. Então, o Plano Nacional ele tem 6 eixos, um deles é a prevenção. E foi o que nós menos investimos. Então, isso já é um dado de realidade, né, importante para a gente entender como que o nosso país ainda vê né, e concebe as estratégias de prevenção à violência e principalmente à violência sexual. E a questão da educação sexual, claro, respeitando as etapas de desenvolvimento da criança, né, Mônica? Ninguém vai mostrar um conteúdo que não seja adequado pela etapa de desenvolvimento, pela idade da criança, mas é fundamental. E tem uma questão, Joana, que eu também, né, sempre fui assistente social da ponta, nunca quis abandonar lá o atendimento direto, porque eu gosto de estar, né, no atendimento, fazer esse trabalho na comunidade. E eu trabalho hoje, né, tem 8 anos que eu trabalho na saúde mental. Eu trabalho no CAPS AD. E é interessante que lá eu atendo hoje, junto com as colegas psicólogas,
um grupo de mulheres, e assim, uma coisa que me preocupou muito, porque muitas mulheres que a gente atende hoje, né, muitas mesmo, elas vieram da violência sexual na infância. Uma grande maioria delas, né, e hoje são usuárias do CAPS, né, são dependentes de álcool e outras drogas, né, eu trabalho no CAPS AD, e elas falam muito isso pra gente, né, primeiro, que elas não entendiam que aquilo que acontecia com elas era violência sexual, elas não entendiam, né? E elas contavam, não tinha o professor, né? Hoje são mulheres de 20 a 50 anos, então a gente não tinha a escola que nós temos hoje, naquela época, e isso me fez cada vez mais entender a importância da educação sexual como prevenção. Então, eu acho que esse é um ponto de partida fundamental que a gente tem para defender isso no âmbito da política pública, né? E o papel das escolas nesse lugar. Eu acho que isso é uma defesa que a gente tem que fazer, né? E nós do comitê, a gente tem sido bem enfático nisso, ficamos muito preocupados quando veio toda essa discussão, né, da escola sem partido, né, de toda essa perspectiva equivocada que se tem da discussão sobre gênero, e isso é bem preocupante, né? A gente tem acompanhado de perto e tentado fazer a discussão e trazer uma narrativa que se contrapõe a essa visão equivocada, que acaba ganhando espaço, né, gente, no imaginário, e as pessoas acham que fazer essa discussão é ensinar a criança a fazer sexo, é ensinar a criança... Então, isso é fundamental, né? Nós temos, enquanto comitê, e aí essa é a nossa defesa, né, que educação sexual é estratégia de autoproteção para a criança. Então, a criança saber nominar as partes do corpo, né, Mônica? É fundamental, gente. Bom, eu vou passar já para a Dai, mas queria só fazer 2 comentários. O primeiro deles é esse último, né? As falas de vocês vão abrindo várias caixinhas e tudo, mas esse último da nomeação, o quanto nós usamos eufemismos e quanto nós temos vergonha de falar dos órgãos sexuais. Falar de vagina e de pênis é como se a gente estivesse trazendo um assunto tabu. E aí a gente usa formas delicadas, supostamente delicadas, de se referir aos órgãos sexuais e deixando uma ideia de que aquilo ali é algo errado. Essa é a primeira indagação que nós devemos fazer. Como é que nós nos referimos com as crianças, com os parceiros, parceiras, com a vida, sobre os nossos órgãos sexuais? Pepeca, será que é a melhor forma de chamar a vagina? Lulu, a melhor forma de se referir ao pênis? Eu sei que a Mônica gosta desse tema, mas vou só voltar a um outro aspecto que falado pela Karina, que ainda vai ser desdobrado mais à frente. Mas a relação entre falar sobre sexo e evitar a violência. Vamos lembrar que violência não é uma palavra autoexplicativa. Se nós andarmos por esse continente chamado Brasil, a gente vai observar que o que a gente considera violência, nas lógicas culturais de cada território, vão ser nomeadas de outra forma. E a gente vai compreender, inclusive, que aquilo que causa dor para as pessoas, embaraço, vergonha, uma sensação de não pertencimento, nem sempre é considerada como violenta. Então, nesse pacote estão também as formas de tratamento da nossa sexualidade, da nossa orientação sexual, do nosso corpo, ser chamada de feia, desengonçada, bem feita de corpo. O que significa isso para o sentimento e para a autoestima das pessoas a respeito da sua sexualidade? Vou passar para a Dai, depois para a Mônica, e a Mônica vai falar, então, do Lulu e da Pepeca, que eu tenho certeza que esse é o tema que ela se mobilizou. Diga lá, Dai, o que você, na fala, antes mesmo da Karina se expressar, você teve vontade de falar a respeito dessa ideia de quando que o debate sobre sexo deveria ser feito e por quem? Bom dia a todas. Agradeço, Joana, pelo convite. Sinto muito honrada de estar participando com vocês nessa manhã. Essa questão me fez lembrar de um seminário, eu estava assistindo online, sobre a questão de violência sexual, só que aberto, né? Aberto à população no geral, foi bastante divulgado. E aí, como quem está fora da academia, dos estudos sobre esse tema, né, traz um olhar diferenciado sobre as questões quando vai trazer a pergunta, né?
E aí, uma das perguntas nesse seminário veio de forma bem clara, dizendo como assim trazer o assunto de sexualidade para crianças quando esse é um tema que se deve ser tratado dentro da família de bem, passando valores morais. E como que eu vou trabalhar isso na escola, se na escola eu posso estar... como que eu vou trabalhar isso na escola sem estar incentivando a criança a iniciar um assunto que ela não está pensando ainda? E aí o cidadão que colocou essa questão, provavelmente ele retratou ali o que boa parte da população está treinada a pensar, né? Então, foi bem interessante para desconstruir esse raciocínio, né? E pensar a educação sexual, a sexualidade como um direito, como a Mônica e a Karina colocaram, né? E também pensar a sexualidade, o conhecimento do corpo com esse viés da prevenção, né? Até na tese, quando estava estudando sobre violência sexual, uma das questões era isso, né? Como que pensar a sexualidade, trabalhar a sexualidade na escola, em toda a rede de proteção, profissionais que têm contato com as crianças, em casa, como que isso pode contribuir para a desconstrução de uma cultura que dá base à violência sexual, né? Então, como que para mim foi interessante essa colocação que é de alguém de fora, né? Que traz um eixo para a gente tentar desconstruir esse raciocínio. Isso mesmo, Dai. Lembrando que esse sujeito, eu considero que ele seja homem pela forma como você apresentou, ele representa o que há de dominante ainda na nossa sociedade, né? A sexualidade como um tabu e uma associação entre sexualidade e ato sexual, que é uma interpretação muito rasa, muito simplificadora desse campo vasto associado à sexualidade. Diga lá, Mônica, queremos te ouvir. Não, eu fico tão feliz de ouvir a Karina falar como acho importante, né, a educação sexual como um direito. E eu, Karina, eu escrevo, como eu te disse, eu escrevo livros de ciências, né? E a Joana sabe, a Dayana não sei se sabe, mas eu sofri uma tentativa de censura justamente no meu livro de ciências voltado para o 8º ano, alunos de 13, 14 anos, lá em Rondônia, um grupo de pais, capitaneados por um vereador de uma bancada mais conservadora, entraram com um abaixo-assinado para que o livro que foi avaliado no PNLD, o livro aprovado pelo MEC, usado já na escola, ele foi considerado por esses pais imoral, porque falava do corpo e porque eu ousei, eu que escrevo essa parte, somos mais de um autor, mas eu que escrevo essa parte, porque eu ousei colocar um desenho de pênis, de vulva, falar de camisinha, porque eu botei uma entrevista de um ginecologista dizendo que sexo, virgindade não tem que ser pela moda, cada um tem o seu tempo, que sexo tem que ser consensual, tem que ser bom para os dois, né? E aí, mães dizendo assim, como que ela disse que sexo tem que ser bom para os dois? Está induzindo as crianças a fazer. Eu falei, meu Deus, claro que tem que ser bom, se não for boa é violência, que ela está induzindo. Por que falar de sexo com crianças? A entrevista, isso gerou uma comoção, saiu em jornal, saiu em site, e eu ouvi frases assim, por que as autoras não estão presas e os livros queimados? Parecia que eu tinha escrito um Kama Sutra, entendeu? Porque eu ousei... Se você tivesse inaugurado o debate sobre sexo, como se as pessoas não fizessem sexo. A partir daquela imagem, elas vão passar a fazer. É uma hipocrisia. Na verdade, um livro era muito mais preventiva do que propriamente um incentivo a qualquer ação nesse campo, né? da iniciação sexual precoce, né? E assim, um folheto de autoexame da mama, disseram que parecia que a mulher estava se masturbando. Aí você vai vendo nas falas as coisas que vão vindo.
dois adolescentes olhando uma foto no celular, aqui está claramente uma insinuação homossexual. E a gente fala no livro que cada um pode e deve viver bem, dignamente, com a orientação sexual que tem. Eu falo isso, óbvio. Então, aí já colocaram, aí tem todo um debate, né, Karina e todos, de tirarem gênero do currículo, né? A gente não está proibido de falar de gênero, mas o fato, não sejamos ingênuos, quando houve uma pressão do Escola Sem Partido, de outros segmentos, para tirar essa discussão da escola, como que eu vou descolar essa discussão de prevenção à violência sem discutir gênero? Né? Então, mas como a gente diz, o abusador não quer que se fale de abuso sexual na escola, o homofóbico não quer que você fale de homofobia, o misógino não quer que você fale de sexismo, né? Então não quer que se fale... Quando nós temos seres que acumulam todos esses atributos e não querem que os dados sejam revelados, né? Mas a gente vai revelar alguns dados aqui e eu quero que vocês comentem sobre esses dados, né? Que eu acho que é importante para o nosso debate aqui. O primeiro deles é que no Brasil, aproximadamente 82% das vítimas de estupro são do sexo feminino. Então, aqui a gente tem claramente uma orientação para esse tipo de violência. Mas se a gente olhar com uma lupa mais interessada, a gente vai encontrar aqui uma coisa chamada racismo estrutural. Não basta que as mulheres sejam acometidas. A maioria dessas mulheres são negras e são novinhas. Uma outra informação antes de passar para vocês, que também está dentro dessa campanha nacional de enfrentamento à violência sexual, que é a violência contra crianças acontece em 73% dos casos na própria casa, na casa da própria vítima ou do suspeito. Bom, isso aqui introduz um debate que eu acho muito importante de nós fazermos e fazermos com a cautela devida. A violência sexual tem uma forte incidência no ambiente privado e na própria família. Isso significa que nós vamos trocar aquela visão romântica da família como um lugar sagrado por uma visão criminalizadora da família como aquela que tem que ser punida, entendendo que a violência nasce ali, se reproduz ali como uma geração espontânea. Então, eu sei que eu estou fazendo uma proposição de um debate, falar sobre a dimensão do racismo e da incidência de meninas negras sendo mais vítimas de violência, e falar da família como a principal perpetradora das violações e violências contra esse segmento. Eu sei que isso é um debate complexo de ser feito numa conversa como a nossa, mas eu gostaria que vocês reagissem a isso da forma que vocês puderem. Quem é que gostaria de começar? Posso falar rapidamente, assim, essa questão de serem meninas jovens e negras, né, as principais vítimas de violência, isso só corrobora uma defesa que nós fazemos de que a discussão de gênero na escola e em outros espaços não pode ser dissociada do debate de outras categorias, como classe social, etnia, porque historicamente né? Você vê que até em relação à tolerância na sociedade, tolerância mesmo, que é aquele aceito, mas não gosto, não, né? Acho errado, é aquele sentimento que é um absurdo que esteja numa base nacional curricular, com o objetivo de que a gente tem que levar os alunos a tolerarem. O aluno tem que valorizar a diversidade, não é tolerar a diversidade, né? E aí, essa discussão, eu não posso, ao discutir gênero só, eu e Joana já participamos de uma atividade que a gente discutiu gênero e trabalho, né? Como que está ligado, né? Então, ao discutir gênero na escola, você traz para a discussão o racismo, você traz para a discussão o preconceito, uma sociedade desigual, uma sociedade que classifica, pressão midiática, você tem aí com essa disseminação das tecnologias da informação, novas formas de violência, o privado espetacularizou. Então, eu não posso deixar de conversar com os meus alunos aquilo que ainda está no âmbito do privado. Então, parece uma coisa óbvia, mas os alunos precisam saber que não pode fotografar namorado ou namorado e divulgar, mandar as fotos, espalhar. Quer dizer,
Você fala de bullying, fala de ciberbullying, então todas essas questões estão ligadas, né? Então não surpreende que sejam meninas negras, a maioria entre as que sofrem violência, né? Joana. Daiane, diga lá, Daiane. Então, a questão da violência sexual aí me fez lembrar de duas coisas, né? A primeira, quando fala do âmbito familiar, né? Porque a violência sexual é um fenômeno, como nós sabemos, muito complexo e ele tem características muito específicas, né? Então, tem situações diferentes dentro da violência sexual. Então, tem a situação do abuso, que aí sim é normalmente identificada como acontecendo no âmbito intrafamiliar, né? E aí não, como você disse, não demonizando a família, né? Mas entendendo ela como dentro de um contexto de uma cultura machista, uma cultura androcêntrica, todo um contexto maior e que vai reproduzir essas questões, né, cultural e a violência que está localizada na sociedade, então ela vai também ter reprodução dentro dessa família, né, que é o espaço onde a criança e o adolescente passa a maior parte do tempo. Então pode ser que essa família também seja o lugar da desproteção. E aí me faz lembrar também a importância da escola e dos outros serviços na vida dessa criança e desse adolescente. Porque se é na família, se está localizado na família esse espaço de desproteção, às vezes é na escola que ela consegue se abrir com o professor, que ela consegue ter o ponto de proteção, né, e denúncia. E aí pensar também que os casos de exploração sexual, diferente do abuso, que é uma situação que envolve a comercialização, envolve a troca, ele tem uma diferença aí em relação a acontecer ou não no âmbito familiar, né? Quando a gente está falando do âmbito familiar, a gente está localizando mais as situações de abuso, né? Que normalmente é alguém próximo à vítima. E a questão do machismo, da questão de gênero, ela está na explicação da violência sexual, né? As categorias explicativas da violência sexual como um todo, elas são combinadas em diferentes eixos. Eixos mais estruturantes, que têm a ver com as desigualdades econômicas, com a vulnerabilidade social, e aí vai impactar diretamente na exploração sexual por conta do comércio, da necessidade de sobrevivência, de consumo e tudo mais, combinado com eixos que têm a ver com a vulnerabilidade psicológica, com a desigualdade de gênero, com questões que têm a ver com violências do âmbito cultural da nossa sociedade. E por isso, tão importante trabalhar a mudança num padrão cultural, né? Que vem na base desses diferentes tipos de violência, dessas diferentes formas de violência sexual. Uma das formas da gente mudar as bases culturais é fazer o que a gente está fazendo, né? É conversar abertamente sobre o que gera, o que produz, as bases de uma sexualidade saudável, protegida, né? Sim, e tem uma questão importante que eu queria só trazer aqui, que é o seguinte, eu estou desligando meu telefone porque ele está interferindo aqui. Existe também, dentro dessa conjuntura, né, que já foi colocada aqui, um apelo e uma tendência também de colocar a questão da violência sexual como uma patologia. E isso acaba escamolando também toda essa perspectiva que vocês trouxeram, né, de ser um problema histórico, cultural, que tem raízes aí na nossa história, né, que tem raízes nas desigualdades diversas. E isso é muito grave, né? Então, a gente também tem enfrentado isso aqui, né, nacional, aqui em Brasília, de toda essa conjuntura e dos enfrentamentos que a gente faz no Congresso Nacional e também no âmbito do governo, que é de rebater essa questão, porque aí o que eles colocam? Isso é uma patologia, quem abusa, né, ou quem explora sexualmente é um doente, né? E aí, assim, tira, então, a necessidade da gente construir novas bases, né, das relações
né, novas bases da sexualidade, né, das relações do consentimento, das relações do contexto mesmo, né, que envolve a vivência dessa sexualidade. Então, isso é muito grave. A gente tem feito muito, inclusive, a gente tinha antes a Frente Parlamentar de enfrentamento à violência sexual, que agora foi criada a Frente Parlamentar contra a Pedofilia. Olha aí que retrocesso. Então, isso já mostra para a gente também um caminho bem difícil que tem se desenhado, né? E a importância dos enfrentamentos, né, que a gente tem que fazer, e de como também a pesquisa, e aí a importância da universidade nesse momento, é de mostrar, né, com dados, que a maioria dos casos de violência sexual não são pedofilia, né? A pedofilia existe, ela é um transtorno, né, tem CID, tudo, mas ela não representa a maioria dos casos de violência sexual no nosso país. Então, isso também precisa ser cada vez mais investido, né? A gente ainda tem poucos estudos nessa linha, mas a gente tem que avançar para poder tentar contrapor, né, a essa questão que está aí, que não está fácil. E aí tem projeto de castração química ganhando força dentro do Congresso novamente, né? O que a gente tinha conseguido enfrentar há 10, 12 anos atrás tem voltado agora com força bem, né, intensa. Isso é importante a gente trazer também. É a cloroquina da violência sexual. Isso que a Karina coloca, tem um estudo muito interessante. Eu esqueci o nome da autora, mas, se eu não me engano, o nome é O Monstro da Pedofilia. Alguma coisa nesse termo. É uma tese que trabalha exatamente isso que a Karina está falando. O uso dos termos, né, da pedofilia para todas as outras situações, principalmente para situações de pornografia. Então, quando você não identifica exatamente qual é a forma de violência sexual, e aí você desconstrói tudo, né? E trata como pedofilia todas as outras situações de violência, dando um tom demonizador das coisas, né? Patologizar é a forma. É de uma moça que tem um nome complicado como o da Mônica, é a Laura Lovenkron. Exatamente. Me perdoe em relação a como pronunciar os termos. Eu vou fazer uma guinada um pouquinho aqui para o nosso segundo momento da conversa, em que a gente vai trabalhar mais especificamente aqui no nosso debate o processo de isolamento, né? Então, vou mais uma vez trazer aqui uma pergunta para mobilizar a nossa reflexão, né? Uma pergunta não, um enunciado. Com o isolamento, há uma suspeita de aumento dos casos de violência sexual praticados no âmbito privado e pela internet. Então, aqui 2 cards da campanha nacional importantes, né? Primeiro, um card trazendo uma preciosidade. Todo mundo sabe que a violência, quando ocorre, entre ela ocorrer e ela ser conhecida, tem um caminho longo em que há muita perda de informação por esse caminho. Às vezes, a perda de informação ela se dá até no momento em que a pessoa sofreu a violência, não reconheceu como violência, teve vergonha, medo, qualquer tipo de interdição para fazer ela se tornar pública. Mas, em se tornando pública, ela também demora um pouco, em se tornando notificação, ela demora um pouco até ser tornada pública. Nem todo mundo tem informação em tempo real. Mas a SaferNet publicou a informação de que houve um aumento de 108% das denúncias de pornografia infantil durante a pandemia no Brasil. Só em abril de 2020 foram 9.995 denúncias. E, finalmente, também um outro card que eu queria que a gente comentasse é que no Brasil o termo mais pesquisado nos sites de pornografia é novinha. O que será novinha? E vamos lá, vamos passar então a bola para vocês. Quem gostaria de iniciar? Não, eu só queria, para fechar a outra discussão, que patologizar é uma das formas mais eficientes de você esvaziar mesmo o debate, né? Então, historicamente, se patologizou o fracasso escolar. Então, a gente tem, né? Eu lembro de quando eu li Maria Helena de Souza Pato, né? A produção do fracasso escolar. É mais fácil atribuir causas médicas, biológicas, do que você reconhecer
que alguma coisa na escola não está funcionando para todas as crianças. Então, é mais fácil patologizar a sexualidade, né, e patologizar a violência sexual. Né? Vamos colocar no nível da patologia, porque aí ou a gente vai, né, trancar e castrar, mas não se discute, porque aí a discussão é em outro nível. Né? As terapêuticas também envolvendo misticismo, lógicas fundamentalistas que vão resolver, por exemplo, o problema da orientação sexual, da cura gay. Não, mas lembre-se que vai lembre-se resolver que os comportamentos lascivos, porque a associação entre ser gay e ser promíscuo é estabelecida no imaginário dominante. Então, todas essas lógicas que estão associadas à normalidade e à falta de normalidade precisam ser revisitadas, né? Até quero chamar a atenção que quando nós aqui usamos o termo vulnerabilidade, que é muito usado no serviço social e é muito criticado, a gente precisa entender que não se trata da vulnerabilidade do indivíduo, né? Mas de situações que tornam mais suscetíveis o indivíduo àquele tipo de vivência, né? de violência. Então, volta lá. Não esqueçam que nós, professores, temos um raio gaysista, né? Que é usado contra as crianças, então a gente muda gênero, sexualidade, orientação, né? Todo mundo, né? Temos o kit gay e o raio gaysista. Fico pensando nos dados que você apresentou, Joana. Não é de se espantar se a gente pensar que o âmbito do privado, do escondido, né? do quase que do invisível para a sociedade, isso se intensificou com o isolamento, né? Então as pessoas, aquele famoso não meto a colher, realmente agora está difícil meter a colher porque a gente não tem como botar máscara na colher. Então, como, né? Tá todo mundo mesmo trancado. Então a gente fica pensando. Quando eu fui professora de séries iniciais, eu vi isso também depois com alunos mais velhos. Cadê o professor? Cadê o educador para, como a Daiane falou, para observar aquele sinal estranho, aquela possibilidade de conversas que alguma coisa está fora, né, do ar, alguma coisa está esquisita. Quer dizer, então a criança está em casa, trancada, e a demanda para quem gosta, quem quer comercializar, quem quer consumir, né, pornografia, imagino que esse indivíduo trancado em casa, 24 horas ali, com as mídias, com a internet, está cercado. Eu não quero aqui dizer que o ditado cabeça vazia, oficina do diabo, assim, mas está todo mundo. Por exemplo, eu não conhecia a plataforma Zoom antes do isolamento. Então, até as formas de compartilhamento, o que compartilha conhecimento, que troca ideias como nós estamos usando, compartilha também pornografia. Sem dúvida. Permite que uma rede, né, se capilarize muito maior. Então, a gente não demoniza as tecnologias, mas fico pensando como que isso realmente trouxe mais ferramentas. O privado se exacerbou, porque as pessoas estão dentro de casa, né? Então, quem estava em situação de vulnerabilidade, eu acredito que essa vulnerabilidade tem aumentado. Você protege do vírus, né, da Covid, mas e a outra rede de proteção? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma facilidade de disseminação inigualável, que nós nunca tínhamos. Né? Agora, a criança também pode, a criança, o adolescente ou a mulher, ou quem quer que esteja sofrendo violência, por outro lado, também tem ferramentas, mais ferramentas, se for educada para tal, se ela souber identificar que está sofrendo algum tipo de violência, de pedir ajuda também. Sem dúvida. Então, isso aí tem que estar sendo feito, né? Isso é parte importante do nosso trabalho, né? Dizer que isso não é bom, que isso é errado, que isso avilta contra os direitos humanos de pessoas. Isso num ambiente tão... eu não diria que esse ambiente que a gente está vivendo é conservador. Eu acho que a palavra conservador ela não define o espectro do que nós estamos vivendo. É uma lógica regressiva no nível da ignorância, da truculência, de outras manifestações que não são daquele modelo da nossa juventude, família, tradição e propriedade. Então, quando a gente, por exemplo, sonega informações, dados, não é exatamente igual ao modelo de valorizar a família, de dizer que ali é o lugar da proteção. Eu acho que tem mais coisas
presentes nesse estado que a gente está vivendo hoje, né? Mas, Dai, você tem uma reação a essas Tenho. Pegando um pouco o gancho da Mônica, quando ela fala dessa importância, né, se a criança tem essa percepção, se ela foi educada para tal, né, para ter essa percepção de que ela está sofrendo a violência, o que a gente observa, né, pelos estudos, é que normalmente a criança se sente culpada, isso no abuso, né, se sente culpada. Então, para ela fazer esse movimento da denúncia, né, de identificar que é uma violência ou não, de que não é ela a culpada por esse processo, e chegar a fazer a denúncia, como que isso é difícil, né? E aí, nesse momento, se torna mais difícil ainda. Quando você coloca essa questão da violência ter aumentado no período de pandemia, eu fico o tempo todo, minha mente está o tempo todo pensando abuso, pensando exploração. Então, assim, acho que tem o quê de ter aumentado, talvez na questão do abuso, por estar mais em casa, e aí pode ser que a criança esteja mais tempo num ambiente, de novo, né, que pode ter a desproteção e aí o abuso sexual. E ela pode ter aumentado também por estar mais tempo na rede social, na internet, né? E aí talvez esse ambiente, nesse caso, seja até um ambiente familiar de proteção, mas a mãe e o pai o tempo todo o trabalho dobra, né, em home office, e aí aquela supervisão, aquela conversa aberta sobre os perigos da internet, e aí às vezes esses pequenos, grandes momentos é o que faz a diferença, pode fazer a diferença, né, sobre os perigos que a internet traz antes da pandemia, né, e a gente vem estudando isso antes da pandemia, né, que a internet ela pode trazer diversos perigos em relação à situação de exploração, de violência sexual como um todo, e novas formas de violência sexual, né? Então, tem o aliciamento para fins de violência sexual comercial através da internet, das redes sociais, tem a troca de mensagens com conteúdo erótico, e aí uma série de outras formas, complexificando ainda mais um fenômeno que já era cheio de questões, né? Já era complexo, e também ajudando a camuflar o acontecimento desse fenômeno. Então, pela internet, isso se torna ainda mais difícil, né, de responsabilizar o agressor, a pensar que a internet ela abre as portas desse tipo de violência para fora das fronteiras nacional, né? Então tem a ver, inclusive, com a nossa regulamentação, com as nossas normativas, que são do âmbito nacional. Pensar na internet traz desafios ainda maiores, né? Porque você coloca essa criança e esse adolescente que está ali o tempo inteiro exposto a muitos outros riscos. A interações com pessoas em qualquer lugar do planeta, né? Diga lá, Karina, fala. Eu queria só fazer um link com a fala, né, da Daiane, com a questão, né, inicial da nossa conversa, que é a sexualidade, porque, por outro lado, também nós temos que entender que isso já vem de um processo, né, de construção, que as redes sociais, a internet, né, essas novas tecnologias de comunicação e informação também tem se tornado cada vez mais o espaço de vivência das relações entre os adolescentes, né, e jovens. E a vivência da sexualidade também tem se dado nesse lugar, né? Então, a necessidade da gente discutir esse lugar também como um lugar onde hoje os adolescentes, eles se comunicam basicamente, aquele grupo tradicional, né, que faz parte da história da adolescência, né, a gente precisa estar em grupo, mas hoje ele se dá sobretudo por essas tecnologias, né? Quantos de nós já tivemos com adolescentes e eles estão em grupo, mas cada um conversando com o outro pelo seu aparelho né? Então, viver o nudes, né? Fazer nudes, todo esse processo que envolve a vivência da sexualidade por esses canais também precisa ser dialogado na escola, né? Na família. E nesse momento da pandemia, eu acho que fica mais evidente porque
a família também não aprendeu a falar sobre sexualidade, né, gente? Nós somos de uma geração onde a sexualidade sempre foi tabu, mito, então sempre foi colocado no lugar de algo que é proibido. Por exemplo, eu sou servidora da saúde. Nós da saúde, quando é que a gente olha para a sexualidade? Na gravidez, na adolescência, nas ISTs, né? A gente não olha para a saúde como algo que faz parte do processo da vida das pessoas. Então, o lugar da sexualidade também, ele sempre foi, né, difícil e colocado como tabu. Então, a família também não dá conta desse diálogo, né? Como você coloca, a família está com o menino em casa, por mais que seja uma família mais esclarecida, que tenha um pouco mais de condições ali de monitorar esse filho, ele também tem dificuldade desse diálogo. E a gente está exposto realmente a mais riscos nesse momento, né? Tem aí a importância também de criar mecanismos e estratégias de dialogar com os adolescentes de forma que faça sentido para eles. Eu lembro muito, Joana, Mônica, Dayana, eu faço muito trabalho de formação, né, com professores, com a rede, né, aqui. E aí os professores trazem muito para a gente nesses processos, né, como, e o conselho tutelar principalmente, como dialogar com os adolescentes de forma que faça sentido para eles. Porque hoje o que acontece? Você tem um caso na escola de um nudes que vazou porque a menina não quis mais namorar o menino, aí vem toda a história do machismo também, né? E das masculinidades construídas. E aí o menino solta a foto da menina e a escola inteira fica sabendo, aí chama o conselho tutelar para tirar a menina da escola e arrumar uma outra escola porque tem que ter uma proteção para a menina. Mas e a discussão sobre isso na escola? Como é que é feito? Você tira a menina, leva ela para outra escola, tá? Protegeu a menina porque ela saiu daqui. Mas e aí? E aí o conselho tutelar não dá conta desse debate, a escola não dá conta desse debate. Então é muito mais... Sem contar que os custos para essa menina que é retirada são muito altos, né? Porque ela leva aquela experiência traumática. Nós lidamos com essas situações de uma forma muito punitivista. Nós não compreendemos que, por exemplo, o nudes faz parte de uma linguagem entre eles. Então, vamos trabalhar essa linguagem, vamos conversar abertamente sobre a necessidade que a gente tem de expor o corpo. Isso vai falar dos nossos narcisismos, da nossa necessidade pelos likes, mas implica em conhecer um pouco mais uma perspectiva ampla. Não é proibir o uso da internet, porque isso é falso. É como dizer para as pessoas que elas não podem transar. Os nossos pais ouviram isso, né? Eu tenho 53 anos. Eu menstruei sem saber o que era menstruação pela via dos meus pais. O que é uma coisa impensável. Impensável. Isso faz parte da minha biologia. Então, o que é o sangramento? Falar sobre isso, falar sobre masturbação, isso é coisa de menino. O menino tem que se masturbar porque senão ele fica com a cabeça cheia de coisa. Então, diminui a pressão na cabeça. São coisas que fizeram parte da nossa história de pessoas mais maduras, mas que ainda estão presentes como tabus na nossa geração. Então, quando acontece uma situação como essa, vazou um vídeo, o que a gente faz? Que vergonha! A gente já moraliza o debate e faz com que as pessoas que vivenciaram essa experiência não se sintam convidadas a participar dessa conversa, porque elas se sentem culpadas, envergonhadas, com medo, e por aí vai. Então, olha, agora a gente vai fazer uma roda final, assim, tipo pinga-fogo. A Mônica levantou o dedo, a Day em segundo e Karina em terceiro. Eu já passo para vocês a palavra, dizendo que vocês têm 1 minutinho para fazer a fala final e mandar um abraço para quem vocês quiserem, para a mãe, para o namorado, para a namorada, para quem vocês quiserem. Vai lá, Mônica. Não, lembrando o seguinte, que e às vezes as próprias meninas na escola têm um comportamento machista com aquela menina que sofreu aquele tipo de violência, né? Vamos lembrar a questão, as assimetrias de gênero, de classe social, de raça, elas não são prerrogativas individuais. Se eu não sofri machismo, isso significa que o machismo não existe. Vamos tirar a nossa referência autoral das situações e vamos pensar que isso é uma estruturação das relações sociais. Desculpa a interferência, volta para o teu 1 minuto. Não, é isso o seguinte. Então, isso tudo só reforça que eu não quero criminalizar o aluno que tem uma atitude racista na escola, mas eu tenho que problematizar o racismo com ele e ele saber que racismo é sim crime. Então, eu não quero, a escola não tem que ser o lugar da punição.
do passapanismo, né, um lugar de problematização. Então, a minha fala final é em cima disso. Cada vez mais há um movimento dentro desse período nefasto que a gente está vivendo, de esvaziar o que Paulo Freire falou do mestre. A escola como um espaço de problematização de questões que dizem respeito a gênero, à violência, à sexualidade, à classe social, à desigualdade, à vida. Então, professor, ele tem sim que ser um agente que favoreça essa problematização. E quero crer que uma escola onde se possa conversar, onde a gente não necessariamente tenha resposta para tudo, mas onde o canal de discussão, de parcerias esteja aberto, vai ser sim um espaço de mudança para uma sociedade mais justa, mais solidária, como a gente sonha, né? Essa é a forma como eu penso. Então, um abraço para todos que acreditam na importância dessa escola. João, no meu 1 minuto, vou voltar um pouquinho, falei das formas novas e antigas formas de violência sexual através da internet, mas não toquei no assunto sobre o termo novinha, né? Então, voltando um pouquinho aqui. O termo novinha, ele tem sido utilizado para denominar meninas novas que despertam desejo sexual. Então, entre a puberdade e a adolescência, que despertam desejo sexual. E aí, não querendo, de novo, demonizar o termo em si, porque a questão não é o termo em si, mas é o que ele traduz da nossa cultura, é o que ele traz e que ele faz a gente pensar. Então, esse termo ele tem sido encontrado com relevância desde 2006, e aí ele foi tendo ascensão até 2009. Depois ele foi caracterizado como diretamente ligado a sites de sexo explícito. Ano passado, em 2018, quando você jogava novinha no Google, as principais palavras que vinham associadas eram palavras como novinha pornô, comendo novinha, novinha sexo, o que demonstra, dentro de toda uma análise de outras questões, a erotização da juventude. Então, você tratar com permissividade, com naturalização, né, seja criança ou adolescente, mais para a adolescência, essa questão que tem a ver com um olhar de desejo sobre essa juventude e que perpassa pelas relações de violência. Então, na pesquisa que a gente realizou para a tese, a gente pesquisou o termo novinha em algumas redes sociais. Uma das redes sociais, a gente encontrou mais de quase 100 comunidades denominadas pelo termo novinha, associadas a diversos outros adjetivos, novinhas safadas, novinhas que gostam de homens mais velhos, todos os adjetivos associados ao termo. E fora isso, postagens, né, se referindo a essas novinhas de forma completamente violentas. Algumas postagens, inclusive, falando sobre comercialização, sobre dinheiro, outras narrativa mesmo, né, sobre situações de violência sexual contra a criança. E encontrar isso não é na deep web, né, não é na internet profunda, não é num lugar... É encontrar isso de forma fácil, acessível a todos. Mostra, mais uma vez, essa cultura machista, essa cultura que naturaliza e permite, e essa cultura que, quando a gente fala da exploração sexual, que a gente está falando principalmente da adolescente que está implicada pela troca comercial, é uma cultura que também culpabiliza essa adolescente, né? Quando a gente fala do abuso, tem um olhar de comoção para essa criança que é abusada, né? Agora, quando a gente fala dessa adolescente, essa adolescente que sofre a exploração sexual, ela é ainda mais culpabilizada, porque ela já não era virgem mesmo. Todas essas questões passando pela erotização da juventude, né? E do olhar sobre a mulher como da mulher jovem, né? Da menina,
como um objeto de desejo masculino. Então, um pouquinho do que queria colocar fechando com a análise sobre o termo novinha. Obrigada, Day. O seu abraço, o seu beijo vai para quem? Para todas vocês, para todo mundo que está assistindo o vídeo. Tá certo. Para a rede de proteção das novinhas, né? Pois é. Vamos conversar com a Karina. Karina, é importante Não, eu também mostrar a nossa blusa. Vamos lá. Sim. Não é? Faça bonito. Eu tenho muito orgulho dessa campanha. Então, eu quero agradecer muito esse convite. Estou muito feliz de poder conhecer a Mônica, a Dayana. A Joana eu já tinha conhecido numa oficina do SEDECA, do SEDECA Rio, que é um grande parceiro nosso também, aqui do Comitê Nacional. E eu queria, assim, só reforçar a importância desse assunto, levar esse assunto, né, para a rede. Quando a gente fala rede, né, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa agora 30 anos, né, em julho, ele fala do papel da família, do Estado e da sociedade, né, na promoção e defesa dos direitos de criança e adolescente. Então, esse tema, ele tem que estar em todos os lugares, né? A rede, inclusive a igreja faz parte da rede, né? A comunidade faz parte da rede, a família, a escola. E esse é o nosso desafio, né? Como é que a gente constrói essa narrativa, né, do lugar da criança e do adolescente na nossa sociedade como um sujeito de direitos. E aí, né, é desafiador, é complexo, mas a gente tem que acreditar nessa possibilidade. Então, o nosso trabalho, ele vai muito nesse sentido, né? Sabemos que é difícil, mas a gente tem que acreditar que é possível. E nós acreditamos, eu particularmente acredito, eu acho que nós estamos no momento né, de retrocesso que está posto, mas não podemos desanimar nem nos paralisar, né? A gente tem que acreditar sim e aprender com tantos que vieram antes de nós, né? Paulo Freire é um deles, e tantos que vieram antes de nós e que acreditaram também nessa possibilidade. Possa ser criança e não tenha que ser dada, como a Daiane trouxe, né? A adolescência seja vivida como um lugar, né, da vivência da sexualidade, das relações, do grupo, de tudo que faz parte da adolescência, mas sem ter que passar pela violência. Então, cabe a nós, sim, né, esse compromisso de estar construindo esse lugar e de estar levando esse debate. Então, quero mais uma vez deixar esse chamado para todos nós, né, do lugar que cada um de nós está, que a gente tenha esse compromisso. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, Dayana. Eu fico feliz com a qualidade da nossa conversa e desejo que as pessoas que nos assistam também possam se beneficiar e dividir, compartilhar essas ideias para que o debate sobre educação, para que o debate sobre sexualidade seja franco, seja aberto, seja inclusivo e não marcado por interdição, por medo e pelas violências que a gente tem assistido nesse cenário tão triste que a gente está atravessando. Espero que esse túnel passe logo e que a gente possa voltar a usar os canais de debate de forma aberta. Um abraço a todas. Até!